sou o Ziel do blog Use Por Aí e nesse vídeo eu vou falar como a novela Betty a Fea influiu para uma mudança drástica na minha vida. Bom, a primeira vez que eu assisti Betty a Fea foi quando passou na Rede TV entre 2002 e 2003. Eu lembro que eu morava no interior da Bahia e que todo mundo que tinha uma TV que pegasse a Rede TV assistia a novela. Tinha um amigo Jasley que morava em frente de mim e a família dele toda assistia a novela, então a gente sempre comentava no dia seguinte. Era tipo uma febre a novela. Então eu me tornei fã da novela desde aquele tempo. E aí, 10 anos depois, a Rede TV reprisou a novela num horário bom, porque antes havia até reprisado, mas era de madrugada, não dava para assistir, se eu não me engano, em 2006 ou 2007, mas ela reprisou outra vez em 2013 e num horário que era mais ou menos às 6 da tarde. E nessa época eu estava fazendo mestrado em São Paulo, na PUC de São Paulo, então assim, eu passava o dia inteiro escrevendo a dissertação e à noite eu relaxava assistindo Betty a Fea. O problema é que a Rede TV passava assim capítulos muito curtos, tinha assim meia hora, às vezes tinha capítulos de 20 minutos, então eu fiquei sem paciência para acompanhar pela Rede TV. E na internet, no YouTube, tem toda a novela completa no idioma original. Então eu comecei a assistir no idioma original e comecei a perceber que havia ali muitos cacos, quero dizer, não era só, os atores não falavam apenas o que o autor, né, o Fernando Gaitán escrevia, tinha muito caco, e quando tem muito caco, isso é de fato assim um reflexo, um retrato daquela sociedade, daquele povo. Então eu fui percebendo assim, nossa, como os colombianos são legais, e até os colombianos que eu havia encontrado na vida real, né, pessoalmente, pelas viagens que eu fiz no Peru, em Portugal, tinha conhecido alguns colombianos, todos sempre me pareceram muito simpáticos. Bom, a novela terminou, mas eu não acompanhei, assisti realmente inteiramente pelo YouTube, e em 2014, uma vez que eu defendi a dissertação, eu comecei a trabalhar numa escola. Eu morava ali na Barra Funda e trabalhava em Osasco, então acordava às 5 horas da manhã, tinha 42 aulas por semana, além de trabalhar muito na sala de aula, também trabalhava muito fora, porque eu era professor de português e de redação, então o que não faltava era provas e mais provas para corrigir, ou seja, eu não tinha vida social. Foi um período assim muito difícil, muito cansativo também, então assim, eu estava muito desgostoso, queria mudar de lá de São Paulo, embora eu gostasse de São Paulo, mas o trabalho em si não estava bom. É muito puxado, né? Você, por exemplo, eu acordava às 5 da manhã, com tudo ainda escuro, e quando eu voltava, quando eu chegava em casa, era 8 da noite. Então era bem intenso. Então eu estava querendo mudar. Aí eu pensei de talvez passar um tempo em algum país da América Latina, porque eu havia acabado de fazer um mochilão pela Europa, e a Europa é cara, né? Aqui é em euro, então não daria para vir para cá. Então eu comecei a pensar em um país da América Latina que eu pudesse fazer um curso, tipo assim, desanuviar a cabeça por um tempo, um mês, no máximo 2 meses, e daí eu voltaria para o Brasil e procuraria um outro emprego, talvez numa universidade e talvez não mais em São Paulo, já que a vida em São Paulo é muito cara. Bom, vocês sabem, vocês imaginam como deve ser, né? Quem não mora lá, tem ali uns perigos e tal. Então, pela qualidade de vida, eu pensei, bom, eu passo um tempo em algum país aqui da América Latina fazendo curso, depois eu volto para o Brasil e procuro um trabalho em uma cidade que me desse uma qualidade de vida melhor. Já conhecia nessa época a Argentina, já conheci o Uruguai, já conheci o Chile, já conheci o Peru e comecei a ver em um desses países outra cidade que eu não conhecesse para morar. Por exemplo, na Argentina eu pensei em Córdoba. A Colômbia eu nunca cogitei, porque na minha cabeça a Colômbia é um país assim extremamente perigoso. A gente tem aquela visão do Pablo Escobar, do narcotráfico, então eu nunca tinha parado para pensar na Colômbia. No entanto, como eu havia acabado de assistir Betty a Fea recentemente no YouTube, e ainda estava com essas memórias da novela, não é? E pensando comigo, bom, se uma novela de certa maneira retrata a realidade, retrata o seu povo, ainda mais uma novela como a Betty a Fea, que tem um enredo muito calcado no dia a dia. Se você presta atenção, em Betty não tem assim grandes revelações o tempo todo, não tem o filho que descobre que o pai é outro, não tem nada disso. Betty a Fea parece, no meu modo de ver, um pay-per-view.
né? É mais ou menos como um Big Brother. Muitas pessoas falam que a novela é lenta, mas para mim ela não é lenta. Ela é um pay-per-view. Então, assim, primeiro você gosta muito dos personagens, o autor faz você gostar dos personagens, e aí você quer acompanhar aqueles personagens independente do que está acontecendo. Eu lembro que tinha, por exemplo, um dos pontos decisivos da novela era quando tinha as reuniões diretivas da empresa, né? Então, assim, a gente sabia que teria essa reunião e sabia que alguma coisa aconteceria nessa reunião. E só que isso demorava de acontecer. Tipo assim, os capítulos em Betty a Feia aparecia gravados assim em tempo real, porque um dia em Betty a Feia demorava uma semana para terminar, né, na novela. Então, assim, comecei a pensar, bom, será que o povo lá é tão ruim assim? Eu vou dar o benefício da dúvida à Colômbia por conta de Betty a Feia. E foi aí que então que eu comecei a pesquisar. Pesquisando, eu comecei a perceber pelos relatos de pessoas que já moravam na Colômbia que o povo de lá era realmente mais ou menos como o da novela. E aí eu fui investigando, investigando, vi que não era tão perigoso quanto imaginava. E aí, muito por conta de Betty a Feia, realmente, eu acabei decidindo ir lá para a Colômbia para passar um mês ou dois. A primeira semana que eu estive lá na Colômbia, eu aluguei um Airbnb. Inclusive, para quem não sabe o que é Airbnb, eu vou deixar ele linkado na descrição do vídeo. Porque tem hospedagem barata e se você se cadastrar com o link você ganha 21 ou 22 euros de crédito na primeira reserva. Bom, feito aí o jabá, eu aluguei uma casa lá, um quarto, na casa de uma atriz, para passar uma semana e por coincidência a casa dela ficava a 2 quarteirões da casa de Betty a Feia. Inclusive eu até fui lá na igreja onde Betty casou. A igreja onde Betty casou na novela fica assim 200 metros da casa em que Betty estava, por isso que no último capítulo eles foram a pé, porque realmente a igreja fica na parte de trás. Só que eu estava andando por esse bairro, passei lá uma semana andando, mas eu não percebi que era o bairro de Betty a Feia. Só depois que eu fui pesquisar é que eu descobri onde era a casa dela, e aí eu fui lá, tem post lá no blog, vou deixar aí também linkado, e fiz todo aquele recorrido de Betty a Feia. Por exemplo, eu fui no Museu Nacional, um capítulo em que ela vai com Catalina. Então, assim, eu montei tipo um tour, né, um roteiro para quem quer andar ali pelos cenários de Betty a Feia. Aos poucos foram aparecendo oportunidades de trabalho como professor de português e também como tradutor de português para espanhol e espanhol para português. E aí eu fui ficando. E quando eu vi, ao invés de passar apenas um mês ou dois na Colômbia, eu passei por volta de 2 anos lá. Então, assim, a Colômbia me abriu um mundo, porque lá eu desenvolvi atividades, trabalhos que eu nunca pensei em fazer, como, por exemplo, tradução. Nunca tinha feito isso no Brasil. E também dar aula para empresas, né? Eu dava aula para adultos, que é bem melhor do que dar aula para criança, que criança, imagina, numa sala eu dava aulas para crianças, por exemplo, de 10 anos. Tinha salas que tinha 40 alunos. A maioria tinha 40 alunos, porque era uma escola grande. Até fiz um vídeo aqui no canal falando do porquê que eu desisti de ser professor no Brasil. Mas, bom, voltando à Colômbia, então, eu fazia muita coisa lá. Inclusive, na Colômbia, foi, assim, o lugar que fez com que o blog, que eu já tinha há 4 anos, use por aí, começasse a dar dinheiro. Então, assim, eu tenho muita gratidão pela Colômbia, porque ela me possibilitou ganhar dinheiro de maneiras que eu nunca havia pensado, possibilitou eu exercer vários tipos de atividades, e ter coragem, não é, para andar pelo mundo assim afora, porque eu percebi que em todo lugar do mundo que você vai encontrar boas pessoas, e a Colômbia foi quem me mostrou isso assim de uma maneira mais efetiva. Tanto é que eu já até fiz também num outro vídeo aqui falando que se as coisas aqui em Portugal não derem certo, né, depois do doutorado, eu voltaria para a Colômbia, porque realmente lá eu me senti muito bem recebido e tudo. E uma das coisas que eu fiz na Colômbia, que eu nunca pensei que faria, é trabalhar como entrevistador de celebridades. Eu entrevistei o Cirilo, mexicano, do Carrossel Mexicano, e entrevistei pessoalmente também 4 atrizes, e 4 atrizes, adivinha de onde? De Betty a Feia. A Natália Ramírez, que fazia a Marcela, né, a vilã. Falei também com a Lorna Cepeda, que fazia o papel da Pelitenida. Pelitenida é oxigenada em espanhol, a Patrícia.
Entrevistei a Inesita, a vovozinha lá querida, e também a Maria Arboleda, que faz o papel de Mariana, a cartomante lá. E essas entrevistas foram assim, tipo, a cereja do bolo do tempo que eu passei lá na Colômbia. Então, assim, no próximo vídeo eu vou contar como é que foram os bastidores dessa entrevista, o que é que eu achei delas, dessas atrizes como pessoa, como é que foi nosso papo, para além daquilo que está lá na entrevista. Inclusive, vocês podem ver as entrevistas dessas atrizes lá no meu blog. Eu gravei elas para um site que eu trabalhava na época, mas o site fechou um tempo aí atrás. E então o patrão, o Ricardo Fará, até agradeço muito ao Ricardo, ele me deu a permissão de eu postar lá no meu blog. Então está lá no blog as entrevistas lá com ela. No mais, eu peço para você curtir, se inscrever, compartilhar, tocar o sininho, até para ser notificado quando eu voltar aqui com a segunda parte do vídeo contando os bastidores dessas entrevistas com as atrizes de Betty a Feia.